Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal para a abertura da exposição Paulo Freire, ontem, hoje e amanhã, com organização do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, Comitê Padre Antônio, Grupo de Trabalho Pró-Alfabetização do DF e o Centro de Memória Viva de Ceilândia, Paranoá e Planaltina. A produção intelectual de Paulo Freire, reconhecida como transdisciplinar, foi alicerçada em fundamentos filosóficos, como o existencialismo, fenomenologia, personalismo cristão, hegelianismo, materialismo histórico dialético, mas, sobretudo, na sua existência de escuta sensível dialógica, seja na pedagogia da convivência, exercitada com Elsa, esposa, educadora e mãe de seus 5 filhos, seja no encontro com pessoas as mais diversas, familiares, camponeses brasileiros, chilenos e africanos, trabalhadores urbanos e imigrantes, movimentos sociais e políticos partidários do campo democrático, estudantes, professores, parlamentares, gestores públicos, sindicalistas, intelectuais de universidades, sendo um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Neste momento, convidamos para se posicionar no dispositivo de honra o senhor presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Gabriel Magno. A senhora curadora da exposição e representante do Comitê Popular de Lutas, Padre Antônio de Ceilândia, Maria Aparecida Vieira. O senhor presidente do Centro de Educação Paulo Freire, Pedro Oliveira Lacerda. A senhora diretora do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, CEPAFRE, Maria Madalena Torres. A senhora vice-presidente da Associação dos Docentes da UNB, ADUNB, Maria Luísa Pinho Pereira. A senhora presidente do Conselho Curador de Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jane Marrocos. E a senhora representante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, SIMPRO-DF, Márcia Gilda Moreira Cosme. Nesse instante, passamos a palavra à senhora representante do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, SIMPRO-DF, Márcia Gilda Moreira Cosme. Obrigado a todos e todas aqui presentes. Quero cumprimentar esse dispositivo na pessoa do deputado Gabriel Magno e da minha querida professora Madalena Torres, referência em educação do CEPAFRE, o Centro de Educação Paulo Freire, e também da educação em Braslândia, transformou a alfabetização das crianças na nossa cidade. E é um orgulho muito grande ser a primeira a falar, nesse momento, na abertura dessa exposição, do grande mestre Paulo Freire, o educador mais citado em trabalhos e monografias do mundo inteiro, patrono da educação brasileira, e é um orgulho muito grande para nós, nesse momento, onde a gente reafirma a nossa soberania nacional, a gente dizer da importância do legado e do trabalho de Paulo Freire e do trabalho que é desenvolvido lá no CEPAFRE e que é eternizado em cada ação como essa. Relembrar Paulo Freire é reafirmar a pedagogia do protagonismo, né, e dizer não à pedagogia do oprimido. É dizer para os nossos estudantes, as nossas estudantes, que eles podem ser o que eles quiserem ser. E educar de forma libertária, para que eles possam colocar em xeque um sistema que mantém a estrutura social do nosso país,
para que nós possamos revolucionar e para que todos tenham oportunidades de ser aquilo que quiserem ser e dar sua contribuição para uma sociedade com mais equidade. Esse era o grande sonho de Paulo Freire e cabe a nós, hoje, colocar esse sonho em prática. Obrigada. Obrigado. Passamos a palavra à senhora vice-presidente da Associação dos Docentes da UNB, Maria Luísa Pinho Ferreira. Gente, boa tarde para todos que aqui estão. E sabendo que muitos não puderam estar aqui presentes, né, exatamente pelo horário, né, de trabalhadores, eu queria dizer a vocês da alegria de estar aqui hoje, de Paulo Freire poder ocupar os espaços, não apenas físico, não apenas, né, dos corações e mentes que aqui estão, mas, sobretudo, do desafio que hoje se coloca para nós todos podermos praticar Paulo Freire. Ele viveu, eu acho que é importante esse dado, né? Ele viveu a Primeira Guerra Mundial, quando ele chegou, ela já estava feita, quando ele chegou no mundo. Depois ele viveu a Guerra Fria, mas ele não viveu o que estamos vivendo hoje, que é a chamada guerra híbrida. Ela é mais exigente, de lucidez política nas estratégias e práticas e táticas de luta. Por isso eu acho que no momento em que estamos defendendo esse país de mais um ataque dos Estados Unidos, nós precisamos ter claro que a soberania foi uma bandeira que naquela época se dizia autodeterminação dos povos. Paulo Freire foi de uma geração que deu a vida. Paulo Freire foi de uma geração que sabia dos riscos, mas talvez não com tanta concretude, quando ele tomou um susto, né, sendo preso porque alfabetizava as pessoas pela liberdade. Então, eu acho que nosso momento aqui hoje é de celebrar não uma pessoa, é de celebrar um pensamento e, sobretudo, uma prática de uma geração que nos legou e que estamos aqui vivos, ainda estamos aqui para continuar Paulo Freire. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Passamos agora a palavra à senhora diretora do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, Maria Madalena Torres. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Fico muito feliz de estar presente nesse momento, de perceber a organização dessa exposição, dessa iniciativa do deputado Gabriel Magno e toda a sua equipe, dos nossos grupos populares que organizaram, está tão bonita, eu já comecei lá de cima vendo o trabalho dos alfabetizandos, até chegar aqui embaixo. Eu quero dizer o seguinte, gente, que Paulo Freire continua atual. Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, dizia umas coisas que a gente só se liga no oprimido e no opressor, mas lá ele dizia um negócio que era uma tal de situação limite, um inédito viável, que eu acho que a gente não pode se esquecer disso jamais, porque todos os dias nós nos encontramos em situações limites, com tudo que está acontecendo na nossa sociedade, mas todos os dias a gente pode construir coletivamente o inédito viável. Então, a beleza da educação popular, que Paulo Freire inaugurou, e também da educação pública, para que ela realmente se tornasse laica, e todo o seu trabalho importante, é que é um trabalho com base na questão popular, da realidade. Vocês podem olhar a escada ali, que tem cada palavra que o Paulo Freire trabalhava, as meninas prepararam muito bem. Tá a coisa mais linda do mundo. Mas a gente não se esquecer jamais que a questão do coletivo é uma é a preciosidade do nosso trabalho. Trabalhar coletivamente, trabalhar a realidade, a transformação da realidade e a transformação das nossas próprias vidas.
Eu fico muito agradecida, vocês falaram para mim aqui, nas apresentações, que eu sou uma referência, mas eu só sou porque outros foram. Foi Paulo Freire, foi sua equipe. Em Brasília, foi a professora Maria Luísa que nos ensinou. Antes de mim, a Maria Luísa, eu aprendi com ela. Antes de mim, Pedro de Oliveira Lacerda, que hoje é o nosso presidente, que foi o primeiro vice-presidente, e eu fui a primeira presidenta, fundadores do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia. Então, um agradecimento especial à organização, a essa iniciativa e a todos que aqui estão presentes. Fico muito feliz, continue nos ajudando para que o Paulo Freire cresça e as suas ideias avancem cada vez mais. Obrigada. Convidamos para compor o dispositivo de honra a representante da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, a senhora Rosilene Correia Lima. Já aproveitamos e passamos a palavra à senhora Rosilene, por favor. O abraço dela, vocês sabem que vai roubar um pouquinho dessa energia, mas deixa tudo para você também, viu, Madá? Gente, boa tarde. Desculpe pelo atraso, mas correria, estava ali no nosso sindicato, que está tendo lá agora também algo que é muito importante, que é a apresentação de uma pesquisa da juventude, dos trabalhadores em educação, a nossa juventude, tão importante e tão desafiadora aí para nós, que é a gente, inclusive, ter essa juventude que reconhece em Paulo Freire também o que é, de fato, que nós precisamos para a educação. E eu me lembro que, na minha primeira visita ao MEC, ao novo MEC, né, que nós passamos um período aí de MEC, que é melhor a gente não se esquecer, para não repetir, mas eu disse a um dos diretores lá do MEC, falei, olha, eu não sei nem o que te falar ainda, assim, de sugestão, mas uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos de uma educação absolutamente, absurdamente freiriana. É isso que a gente precisa para reconstruir esse Brasil e para fazer o que a educação tem como papel, como tarefa e possibilidade de fazer. Não está tanto assim ainda, né? Não está tanto assim ainda, até porque nós temos, lamentavelmente, governadores como o do Distrito Federal que acham que a solução para a educação é colocar a polícia dentro das escolas. E, com certeza, não, nós sabemos perfeitamente que não é a solução para a educação em lugar nenhum do mundo, muito menos aqui da nossa capital do país. Nós temos outras formas, tão mais bonitas, tão mais leves, mais humanas de fazer a educação. E aí eu quero parabenizar esse grupo que insiste em manter vivo isso, em manter Paulo Freire vivo. E parabéns, deputado, também, parabéns por todo o trabalho realizado. E estamos aí também já às vésperas de novo, como é mesmo o nome, gente? Me ajuda? O prêmio Paulo Freire, né? E já vai para que ano? Terceiro ano. Então, parabéns, porque assim é isso que a gente precisa, até porque nós precisamos apresentar, são gerações que vão surgindo, e na nossa categoria, nós temos sim, hoje, quando eu ando pelas nossas assembleias, fica muito claro, fica muito percebível como nós temos uma nova categoria, né? E essa nova categoria também precisa continuar trazendo dentro de si, na sua prática, principalmente na sua prática pedagógica, no seu dia a dia, os ensinamentos de Paulo Freire, o que nós temos para colocar isso, e a Luciana foi fazer agora um curso na China, e aí queria levar alguma coisa para presentear lá a turma que ela está junto. Aí o Kleber, na hora, falou assim, podia ser alguma coisa assim do Paulo Freire? Eu falei que acho que isso é muito bom, né? Que lembrou assim, referência para o Brasil, para a educação, então vamos levar algo de Paulo Freire. Mas é isso, gente, dizer da importância de estarmos aqui, de mostrar tudo isso, de continuarmos fazendo, os desafios são muitos, os enfrentamentos são muitos, ainda temos muitos inimigos da educação ocupando espaços de poder nesse país. Então, é tarefa nossa combater, e com certeza é assim, mantendo Paulo Freire
vivo, e para estar vivo é praticando, né? É na prática, como ele mesmo dizia, é na nossa prática. Não basta a gente ter a teoria, precisamos praticar. Então, sejamos bastante freirianos aí nos nosso espaço, onde quer que estejamos. Muito obrigada e parabéns mais uma vez a vocês. Obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor presidente do Centro de Educação Paulo Freire, Pedro Oliveira Lacerda. Gente, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer, né, essa exposição, agradecer ao deputado, à equipe dele, que estava há muito tempo já preparando essa exposição, e agradecer o pessoal do Movimento Popular de Ceilândia, né, que estava aí, principalmente a Plísia e a Magnólia, que estão desde o começo fazendo esse trabalho, né. Ao Jaime, ao Arruda, a Maria Helena também, ao Joselito, a Alana, né. São pessoas que estavam aqui, que montou, que carregou peso e tudo mais, né? Sem essas pessoas, as coisas não acontecem, né? E agradecer também a nossa coordenadora, que está aqui, a Adriana, coordenadora do Centro de Educação Paulo Freire, pelo trabalho realizado, né? Então, gente, como a Madalena disse, né? Eu me orgulho muito de de fazer parte dessa história do CEPAFRE, né? O CEPAFRE é uma entidade que tem 36 anos, não é qualquer entidade do movimento popular, com toda a dificuldade de dinheiro, de estrutura, que chega aos 36 anos trabalhando, né? É uma luta diária. Todo dia a gente atrás de algum dinheiro, por exemplo, tem o trabalho da alfabetização, mas precisa ter o lanche. Como é que a gente vai dar lanche para essa turma toda? Como é que vai comprar o lanche, levar o lanche lá? Então, assim, é um trabalho hercúleo e do dia a dia, que sem as pessoas que fazem o dia a dia, nada acontece, né? Então, me orgulho de fazer parte dessa história. Como a Madalena disse, Maria Luísa está aqui também para provar isso, né, Maria Luísa? Eu fui um dos primeiros alfabetizandos. Esses meus cabelos brancos aqui me denunciam, mas quando eu fui o alfabetizador, eu tinha 17 para 18 anos de idade, né? E aprendi a alfabetizar adultos, né? E lembrando que o CEPAFRE é uma entidade que ela está, a gente estava numa entrevista esses dias, eu disse, o CEPAFRE é uma entidade que está onde o Estado não está, né? A gente sabe, principalmente os professores aqui, da dificuldade que é manter uma escola de EJA. Não tem, né? As escolas estão se acabando, né, Rosilene, né, Márcia? E a gente tem, e nós estamos lá para fazer esse trabalho de alfabetização. Embora o DF seja considerado um território livre do analfabetismo, mas ainda existe muitos analfabetos, principalmente na periferia da cidade, né? Então, a gente está lá na Ceilândia, no Sol Nascente, onde tem muitas pessoas que estão precisando ser alfabetizadas, né? Então, é isso. Eu me orgulho, repito mais uma vez, de fazer parte dessa história. Me orgulho muito de ser o presidente hoje do CEPAFRE, né? Quando eu voltei para militar na Ceilândia, Madalena chegou para mim e falou: Pedro, vamos colocar você para ser presidente do CEPAFRE? E aí todo mundo sabe aqui que um pedido da Madalena não se recusa, né? E eu estou aqui nessa tarefa que tento desempenhar da melhor forma possível, tá? Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado. Passamos agora a palavra à senhora curadora da exposição e representante do Comitê Popular de Lutas Padre Antônio de Ceilândia, Maria Aparecida Vieira. Obrigada. Bom, uma grande responsabilidade, né, a nossa, então agradeço, né, por estar aqui representando um imenso quantitativo de pessoas que colaboraram nessa tarefa que vocês sabem. Fazer uma exposição sobre Paulo Freire, né, daria milhares de exposições, né? E quando a gente recebeu essa tarefa da professora Maria Luísa, então a primeira coisa que a gente pensou, né, vamos usar a metodologia de Paulo Freire para a gente conseguir organizar essa exposição. Então, o que vocês estão vendo aqui é fruto de um trabalho de diálogo,
de escuta e de muito pé no chão, que está relacionada à prática do movimento popular. Tá? Então, foi uma troca de saberes, que nos fez colocar o que está exposto aqui e que vocês vão ter a oportunidade de vivenciar e assim esperamos. Então, Paulo Freire ainda vive em cada um de nós. Então, eu agradeço muito também a todos, principalmente o pessoal diretamente do apoio na curadoria, que é a Magnólia, o Jaime, a Alana, que eu pediria uma salva de palmas, e a todo o pessoal que nos deu o apoio do movimento, o pessoal do GTPA, o pessoal da Escola de Ensino Especial número 2, lá de Ceilândia, o CMV, nos seus polos de Ceilândia, de Planaltina e do Paranoá, a gente não pode deixar de falar, o Centro de Educação Paulo Freire. E uma coisa importante que eu tenho que dizer, muito do que vocês estão vendo aqui agora é acervo tratado do Centro de Memória Viva dos Movimentos Populares, que é ligado à Universidade de Brasília, mas foi uma luta de anos, para que a gente conseguisse um local onde a gente pudesse colocar de forma adequada para a história, a preservação e a pesquisa, tudo aquilo que é produzido pelo movimento social. Então, eu acho que aqui também é um exemplo da importância da história e da memória, que não pode ter um apagamento, que a gente tenha lugares onde colocar a história e memória desse país. E essa exposição, ela também representa isso. E ela é feita com muito pé no chão, com criatividade e praticamente sem verba. Então, foi um trabalho voluntário que a gente conseguiu, em menos de 2 meses, fazer representar no que vocês estão vendo aqui. Então, em nome de todos que nos ajudaram, não vou falar aqui todo mundo e nem todas as entidades, mas sintam-se todos abraçados e representados aqui nessa exposição. E o meu abraço e o meu esperançar, e Paulo Freire vive em todos nós. Obrigada. Obrigado. Passamos agora a palavra para a senhora presidente do Conselho Curador de Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jane Marrocos. Boa tarde a todos. Cumprimento o dispositivo em nome do senhor deputado Gabriel. Eu falo senhor, mas desse jovem parlamentar que representa tão bem a educação nessa Casa de Leis. Dizer, deputado, que nós do Conselho Curador, e aqui o meu espaço é o que cabe, também somos militantes. Somos militantes da educação, da cultura, porque militar é só acreditar numa causa e defendê-la. Militar não decorre dessa palavra do ativismo nenhum tipo de insulto, porque parece que, por vezes, falar em militar é agredir, militar é defender. E para todos que defendem essa causa da educação, em especial o deputado Gabriel, nessa Casa de Leis, quer dizer que a educação que inspira, a educação que emociona, não é apenas uma educação de legado. Todas as educadoras que me antecederam na fala disseram sobre a prática, sobre o dia a dia, porque, por vezes, parece que, quando falamos também de legado, falamos só de quem morreu. E, como a professora acabou de dizer, Paulo Freire vive em cada um de nós. Então, parabéns especialmente ao gabinete e à Comissão de Educação e Cultura, que o senhor deputado realmente inspira. As pessoas que trabalham com o senhor têm a sutileza da educação. Obrigado. Passamos agora a palavra ao senhor presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Gabriel Magno.
Vou tirar porque eu acho que fica mais fácil. Eu quero primeiro agradecer em nome do CEPAFRE e do Museu Vivo do Paulo Freire, né, pela iniciativa. Hoje a gente abre, né, formalmente os processos de cerimônia da 3ª edição do Prêmio Paulo Freire de Educação da Câmara Legislativa, e aqui a qual eu também agradeço, viu, Jane, em seu nome, todos os servidores e servidoras dessa casa, né, em especial os da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Legislativa, que fazem, né, no dia a dia a preservação da memória. Né? Um dos papéis fundamentais de servidoras e servidores públicos é ser protagonistas e militantes, né, da preservação da memória, da história. São servidores que mantêm vivas, né, toda a trajetória que esse, no caso, o Poder Legislativo constrói. E falo isso porque eu estava vendo aqui antes de chegar a minha vez, eu já aprovei, Márcia, 13 leis nessa casa, talvez um número bem simbólico. Tem uma pessoa que foi condenada agora na semana passada, que foi 30 anos deputado federal e só aprovou 2. Né? Então, nós já aprovamos 13 aqui nesse primeiro mandato, e eu falo sem medo nenhum de errar, que acho que a que eu tenho mais orgulho é essa aqui, a que institui o Prêmio Paulo Freire de Educação da Câmara Legislativa, pela capacidade de mobilização que a gente mostrou que esse prêmio é capaz. Né, hoje organizado pelo CEPAFRE e também por uma questão de reconhecimento. O CEPAFRE foi um dos projetos destaques, né, da nossa primeira edição do Prêmio Paulo Freire, que vai contar nessa 3ª edição, que abre hoje, com mais de 300 projetos inscritos. Inclusive com um esforço enorme, está aqui para os servidores da Comissão de Educação, 360 inscrições, que aqui eu já também me solidarizo com os servidores e as servidoras da comissão, que terão nesse mês a tarefa árdua, mas uma tarefa também, posso dizer, prazerosa, né, de verificar, analisar o conjunto dessas inscrições e de tantos projetos bonitos que acontecem na nossa cidade, em especial na nossa rede pública de ensino, né, que concentra a grande maioria desses projetos. E aqui eu faço, não querendo desmerecer ninguém, mas eu estou vendo aqui, e em nome dela, eu homenageio todos esses projetos maravilhosos, a Glorinha, né, que nos ensina também diariamente, que já apresentou projetos de educação patrimonial no Prêmio Paulo Freire, e que eu queria uma salva de palmas para a Glorinha, em nome de todas as educadoras dessa cidade, e educadoras no feminino, né, Glorinha, porque também é a categoria de mulheres, talvez a categoria mais importante, né, da nossa cidade. Eu quero, bem breve também, dizer, viu, Madá, quando você diz que Paulo Freire ainda vive entre nós, isso é muito verdade. Isso gera também sentimentos nesse momento de grande polarização que nós vivenciamos, mas de uma cultura de incentivar o ódio, né, de incentivar a mentira. Obviamente, o Paulo Freire vira um alvo dessa agenda. Foi assim na sessão que aprovou a lei que criou o Prêmio Paulo Freire, Maria Luísa. Tinha um parlamentar que dizia na tribuna que o Paulo Freire é uma pessoa muito perigosa. Eu ficava olhando para a foto desse velhinho simpático, né, dos perigos, né, que ele pode trazer para a sociedade. Talvez o perigo é o perigo da reflexão, né, é o perigo da organização, é o perigo de defender que a educação pública de qualidade tem que ser um direito de todas as pessoas. Eu falo isso também em memória de um outro grande educador brasileiro, nesse momento que nós estamos também reafirmando, né, processos democráticos no nosso país, de combate à ditadura militar, do Anísio Teixeira.
Eu digo isso algumas vezes também, Maria Luísa. Anísio Teixeira não é só o dono dessa frase tão importante que a escola pública é a máquina que prepara as democracias, mas Anísio Teixeira foi vítima do autoritarismo, né? Foi vítima da ditadura militar, foi assassinado pela ditadura militar, foi encontrado morto, né, o seu corpo num poço de elevador, numa saída que nunca aconteceu, o encontro com Sérgio Buarque de Holanda, que ele ia encontrar e não o encontrou, foi assassinado no meio do caminho. Isso é importante porque o Anísio Teixeira, e ele chegou a escrever isso várias vezes, não era um militante partidário, não tinha um partido político. Foi assassinado, foi perseguido pela ditadura militar, provavelmente torturado antes de morrer, por defender uma coisa muito simples e fundamental: o direito de todo brasileiro e brasileira ter acesso à escola. Esse foi o crime do Anísio Teixeira para a ditadura militar, e falo isso resgatando. A gente vai ter essa semana, essa belíssima exposição, Jane, na qual, mais uma vez, eu parabenizo e reconheço o belíssimo trabalho que a Câmara faz e de permitir o conjunto dessas diversidades. Nós estamos no Poder Legislativo, que também é uma expressão da diversidade. E tenho certeza que, quando várias pessoas passarem aqui por esse corredor, parlamentares, inclusive, vão olhar e vão refletir. Alguns vão fechar a cara, podem soltar uma palavra um pouco mais ofensiva, podem reclamar, mas tenho certeza que todos e todas que passarão aqui ao longo dessa semana vão sair desse corredor pessoas diferentes, né? A gente espera que melhores, né? Que possam, né, Paulo Freire, mais uma vez, ensinar. E aí eu quero encerrar com duas manifestações do nosso patrono da educação brasileira, mas também patrono da educação do Distrito Federal, né, pela uma lei do deputado Vasni de Roure, né, que transforma e reconhece Paulo Freire também, patrono da educação do DF. Como a Amadá diz, ainda muito vivo, Paulo Freire em nós. E eu quero, para lembrar de como permanecem vivas as palavras de Paulo Freire, duas passagens na sua Pedagogia do Oprimido. Na abertura, nas primeiras palavras da Pedagogia do Oprimido, quando ele, em forma de dedicatória, diz o seguinte, abre aspas: aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Paulo Freire abre, né, sua Pedagogia do Oprimido com não só essa dedicatória, mas com esse grito muito forte e potente de que a educação também precisa ser transformadora. E encerra a Pedagogia do Oprimido, suas últimas palavras, como quem se coloca de permanente prontidão. Abre aspas para Paulo Freire. Se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. A nossa confiança no povo, nossa fé nos homens, nas mulheres e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Então, eu quero, parafraseando Paulo Freire, né, diante dessa belíssima exposição e simbólica, né, Pedro? Aqui temos as mãos de Paulo Freire, né, da sua visita ao CEPAFRE, que a Maria também nos deu um pouco desse resumo aqui, desse acervo tão importante, dizer que ao final dessa semana, se nada ficar, né, dessas páginas, desses quadros, desses retratos, a gente tem certeza que uma coisa ficará, que é a nossa fé, né, a nossa confiança nos educadores, nas educadoras, nos estudantes, em quem constrói todos os dias a educação pública nessa cidade, em nome aqui dos nossos sindicatos, da DUMB, do Simpro, da CNTE, porque também, como disse a Jane, para Paulo Freire, a transformação se faz também com muita organização, né? As nossas entidades, os nossos sindicatos são uma expressão e um patrimônio dessa luta coletiva e dessa memória. Então, eu parabenizo aqui, quero saudar em nome da Márcia, da Rose, da Maria Luísa, mais uma vez todas e todas vocês, e convido para o final dessa agenda da terceira edição do Prêmio Paulo Freire, que vai acontecer no dia
23 de outubro, a nossa sessão solene de entrega, né, dos títulos, moções e dessa premiação, que não é uma premiação em dinheiro, também para demonstrar e resistir, como Paulo Freire dizia, não é o debate da educação bancária que nós faremos, de entrega de um cheque ao final da premiação, mas a capacidade de reunir e de apresentar para a cidade e para o Poder Legislativo, em específico, a capacidade intensa e imensa, né, da nossa potência, que é a educação pública, e também experiências de educação popular e privada no Distrito Federal. Encerro agradecendo a presença aqui dos mandatos do deputado Max Maciel, do deputado Reginaldo Veras, que são dois grandes aliados da causa da escola pública também na nossa cidade, e declaro oficialmente aberta essa exposição Paulo Freire, ontem, hoje e amanhã. Bem-vindos e bem-vindas à Câmara Legislativa e ao legado do nosso patrono Paulo Freire. Obrigado. A gente gostaria de registrar e agradecer a presença de Maria da Glória Bonquim Jung, do IFAM, Kleber Xavier, da UNB, Rafael Barcelo Santos, da UNB Planaltina, Marta Rosângela Alves, secretário-geral do Núcleo Paulo Freire do Ministério da Educação, Ivanete e Caio, Secretaria Parlamentar, deputado Max Maciel, Fernando, do Simpro, e Lúcia Brandão, também do Simpro. Como o deputado Gabriel comentou, nós damos por inaugurada essa exposição. A mostra vai ficar em cartaz na Galeria Espelho d'Água, aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, até o dia 26 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Obrigado pela atenção e desejamos a todos uma boa tarde.